com simplicidade tecnológica. Gravando, ó o gerúndio aí na tela, 18 horas, 38 minutos do dia 22/7/2021. Turma 2. Cajazeira, rapaz, que nome forte, viu? Semana passada eu vim aqui com a DJ, mas eu quero uma camisa da Cajazeira para poder usar. Eu tenho que torcer para esse time e tem que dar aprovação. Mas vamos lá, continuando a aula passada. Aqui a gente já viu esse riscado aqui. Nós espero que tenham... já postei material para as próximas aulas lá. Quem dá uma passadinha lá pelo Classroom já vai ver aulas 2 e 3. 1, 2, 3, 4. Matemática não é meio forte, não. Só aquela que eu tento fazer com a conta do salário para ver se rende. Mas quem não é pedagogo, tem outra pegada. Gente, tudo começa pela leitura. Mário Quintana, poeta brasileiríssimo aí. A galera de literatura dá mais foco, deu foco na leitura da palavra. Os poemas. Gente, um negócio interessante para o texto escrito, texto verbal, é a ideia do título. Tem gente que passa muito batida pelo título, parece que... Gente, é igual meu nome é Roberlan. Tem aí Tielen, Diogo, Nayara, Natália e mais outras pessoas aí que não aparecem todos por causa do nick aí e da projeção. Seu nome é a sua primeira identidade. Nós temos nome, então, quando pegar um texto, dá uma olhadinha no nome com cuidado, de repente te ajuda. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam. E eu vou ler só esse verso agora. E eu quero me dirigir a você que fala assim, não gosto de poesia. Eu respeito, você consegue, tranquilo. Que coisa sem sentido. Respeito e concordo muitas vezes também. Né? Você pode não gostar, você pode não ver sentido, e eu estou com você. A questão é que, se você gostar, fica legal. Se você compreender e tiver vontade de compreender, mais legal ainda. Mas se não, o Enem trabalha, o vestibular trabalha, então assim, se aproxima, mesmo que seja aquele se aproximar de pouco espinho, ali com um jeitinho, não querendo se influenciar nessa linguagem muito pé fora do chão. Mas o verso diz assim, os poemas são pássaros. Esses caras falam coisas que eu não sei. Eu também não sei não, velho. Eu não tô na cabeça de ninguém deles, não. Mas, assim, um pássaro eu reconheço no meu mundo. Eu sei que o pássaro tem liberdade, tem asas, voa. Roberto, mas tem pássaro... aí são as exceções. Não me venha com biologia em nível 3. Pássaro é pássaro, a gente conhece. Os poemas são pássaros que chegam. Opa! Os pássaros voam, tem a questão das estações, buscam lá para poder reproduzir. Então, você entende que o poema são pássaros que chegam. Se chegam, é porque já foram. Então, já indica que a poesia é algo dinâmico. Eu já tenho isso aí no primeiro verso do texto. Não se sabe de onde e pouso no livro que eles leem. Para isso, claro, não sei a origem exatamente dos pássaros. Eu até imagino que vem do sul, leste, oeste, mas de onde vem exatamente, não sei. É igual a criatividade. Rapaz, tem gente com a criatividade solta. Tem uns vídeos por aí que, rapaz... TikTok, quem é fã aí já sabe que lá gera muita loucura também. E olha... Quando fechas o livro, eles alçam voo. Ponto. Acabou. Ele está dando importância à palavra escrita. Eu preciso abrir o livro. Aí, pessoal que vivencia religiões, e vou pensar aqui em religiões cristãs, que o foco é nesse texto aí, fala que a Bíblia fechada é um livro comum, como eles dizem, né? E aberta é a palavra de Deus. Então, assim, faça essa alusão aí com outros conhecimentos e entenda o texto. Como de um alçapão, eles não têm pouso, nem porto. Não tem lugar fixo. Alimentam-se num instante e em cada par de mãos e partem. Quem conta um verso aumenta um ponto, quem conta um ponto aumenta um verso e vai. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes. Claro, um texto tem vários saberes, vários conhecimentos. A gente pensou aqui em biologia e pensa em porto e navegação, tá ali. Que o alimento deles já estava em ti. Gente, aí eu volto para a aula passada, quando eu falei sobre novela, eu falei, gente, você assiste novela, antigamente a novela era algo estático, você não influenciava, agora você interage. E essa concepção de leitura, ela é moderníssima. O leitor, ele é influente, ele é influenciado, ele é influenciador da produção textual. E eu falo que é moderno, mas dá a ideia de que é agora, né? Mas Machado de Assis já pensava assim, que quando ele pega o livro Capitu e vai dialogando com o leitor, ele está me dizendo que o leitor influencia, não sei como naquela época, aí outro, né?
Me deixe quieto. Gente, você está na aula de gramática, mas pense em redação, porque as competências 1 e 4 estão por aqui. Claro que não estão naquele foco que o professor de redação dá, mas eles estão aqui. São 400 pontos de gramática na redação, então não pense lá só, pense aqui também. E aqui, obviamente, competência 1, isso aí é a linguagem escrita, né? A linguagem formal está aqui. A 2 são os mecanismos linguísticos, aqui é a conjunção, preposição, certo? Então, fiquem ligados na aula de gramática. Passei rápido, porque não é meu foco, né? Bom, quando você pensa em língua, você tem que pensar em um ente vivo. E um ente vivo é um ser que tem história. Nasce, cresce, reproduz e morre. Sim. O latim nasceu, cresceu, desenvolveu, tornou-se várias línguas, o espanhol, o que mais é o português, e outras mais assim, que eu não vou lembrar agora, o italiano. E o português do Brasil tem várias modificações, então a língua ela cresce, desenvolve. E se parar de falar, ela se torna uma língua morta. Então, olha só a história da nossa língua, mais ou menos aqui, 200 anos antes de Cristo. Ó, onde nós estamos. Então, nossa língua tem uma historicidade. E tem praticamente em todos os continentes. E a frase do Olavo Bilac, ela é clássica. Última flor do Lácio. Inculta e bela. Por que inculta? Porque quando você pensa aí no latim, você lembra que os romanos iam conquistando vários povos, e tu pensa que ele ia fazer o que com o povo conquistado? Ó, tu tem que falar como eu, e tem que escrever como eu, porque a língua é um elemento ideológico. E não me pense de esquerda, não me pense nada disso, não, porque não vai dar certo. É porque é um elemento ideológico e pronto. A língua convence as pessoas. A língua muda a vida das pessoas. E é isso que é verdade. Tem influência, né, em alguns segmentos de esquerda, tem, mas eu não alimento muito isso, não. Por que inculta? Porque quando se levava a língua ao outro povo, pô, não era o imperador que ensinava o povo a falar, né? Mesmo César dando aula de latim para um conquistado, não. Quem ia dar aula era um servo do servo do servo. E, obviamente, muitas vezes o servo não tinha aquele conhecimento erudito. Então, aquele latim falado por ele não era o padrão, não era o do imperador. Embora isso é muito relativo, mas fica para outro momento. Por isso inculta. Mas bela, aí já ele tá, né, tá sendo romântico, porque ouro nativo, né, natural da terra, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos, velho, ó, o cascalho, aquele lugar mais árido, mais grotesco. Então a língua falada, a língua escrita pelo povo é diferente da língua escrita pelos dominantes. E pode falar dominantes mesmo. Dominantes, eu me lembrei do Spectrum, vixe, foi longe. Acho que não tem ninguém dessa época aí não, né? Jaspion, as coisas tinha de mim não, né? Não, deixa eu falar. Pensando aqui, ó, no Lácio, na Europa. Então, a nossa língua tem origem no Lácio. Isso já viu há mais de 1000 e poucos anos, mais de 1500 anos praticamente. Vamos trazer para aqui que é a nossa realidade. Provavelmente já viu esse texto muitas vezes, e eu vou trazer ele em alguns outros momentos também, que é só uma leitura inicial. Aula de português, é a nossa aula, obviamente. Carlos Drummond de Andrade, nossa. Vou ler apenas a primeira estrofe, diz assim: a linguagem na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. Eu quero me prender hoje apenas naquela primeira estrofe. Quero que vocês pensem um pouquinho naquela estrofe enquanto eu bebo uma aguinha. Pense nessa primeira estrofe aqui. A água tá acabando já. Pode ficar sem água não, senão as pregas vocais choram. Pense aí nessa primeira estrofe. Quando se fala em leitura, gente, assim, leitura para a prova, leitura para concurso, é uma leitura diferente da sua leitura em casa, certo? Então, sempre que eu estou direcionando para trabalhar o Enem, o vestibulares, o concurso, eu foco muito no título e no texto, independentemente do gênero textual. E nossas próximas aulas vão se discutir, vamos discutir assuntos que são muito cotados em vestibulares. Tipo textual, gênero textual. Tá lá, ó, o tempo todo. Não em várias questões, mas dentro da estrutura da própria prova. Então, o título é Aula de Português. Aí quem tem a aversão à poesia vai dizer, não vou entender porque a poesia, às vezes já tem conceitos, né? Ou preconceitos, não sei, ou trauma, sei lá.
Que fazer obrigado é pior, né? Eu acho. Então, o título diz assim, aula de português. Vamos ver essa primeira estrofe dá conta de dialogar com o título. Pense cada parte do texto como um diálogo entre eles e entre você, obviamente, né? A linguagem. Ô, gente, esse texto foi muito bem trabalhado, porque ele realmente trabalha um conceito inicial. Antes de chegar à língua, a gente chega para a sociedade. Lembra da aula passada? A sociedade ela produz várias linguagens, a verbal, a não verbal. Dentro da linguagem, desse conjunto de comunicações, a língua é uma. Então, ideia máxima, a linguagem, ideia menor, a língua. Tão fácil de falar, de entender. Quando ele trabalha esse conceito aqui, nessa primeira estrofe, você que não gosta de gramática, você diz, poxa, esse cara tá sacaneando, não, porque ele é poeta. Talvez ele não esteja falando desse conceito de língua que você aprendeu, ou que você tentou aprender, ou que você não quis aprender também. Ele está dizendo, e o texto vai dizer mais à frente, que a língua começa pela intimidade, pela casa, pela família. Olha a importância da família no contexto de aprendizagem. Aí a pedagoga ficaria horas e horas discutindo como uma família é importante para que você esteja aqui e aprenda um lar bem ajustado e pererê, 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 parará. Ok? Então, essa primeira estrofe casa isso, não com a gramaticalidade, mas com a gramática que está em nós, porque a língua é tão fácil de falar, um bebê não precisa de uma aula de gramática para aprender a falar. Ele vai falando com quem? Com os pais. Esse texto volta em outro momento. Gente, esta aí é uma das frases mais importantes para a gente. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. A gente, se notar que vocês colocaram alguma coisa e eu não vi, vocês me chamem. Ó, ô, minha coordenadora, bota um tostão da sua voz. Eu sei que sua voz é muito cara, mas deixa eu gastar um pouquinho da sua voz. É porque é uma voz melhor do que a minha, né? Essa leitura aí merece alguém como você para ler. Ah, pronto, faça agora. Dizemos que não há discurso neutro porque os operadores argumentativos ou discursivos orientam o discurso para determinada conclusão. Ou seja, não tem nada de graça no mundo da comunicação. Eu vi esses dias, eu até postei no meu status, se você encontra aqui facilmente, eu acho que não, mas o cara colocou assim, num grupo, a seguinte situação: polícia mata não sei quem, não sei o que lá, e salva refém. Estou entrecortando, porque eu não decoro muito, não, mas eu peguei essa ideia e quero trazer aqui. Gente, quando o redator, quando o jornal, quando a imprensa cria uma frase, a gente não pode achar que aquela frase dali somente arrumada gramaticalmente, que seria muito, né? Eu não sei se eu chamo de ingênuo, não sei qual é a expressão, mas assim, não é interessante você pensar isso, no mundo que a gente vive de tantas intenções explícitas e implícitas. Por que eu começo a reportagem falando que o policial mata, e não digo assim, o policial salva refém? É por acaso, é? E quando alguém diz assim, sem terra, ocupa território ou terra. Aí outro fala assim, sem terra, invade terra. Às vezes, o mesmo assunto, o mesmo fato histórico, o mesmo acontecimento, e revistas diferentes colocam frases diferentes. Será que é por acaso? Bom, aí vocês vão preenchendo suas leituras, porque você é responsável pela sua leitura, é só responsável por provocá-las. Então, quando diz aqui, ó, dizemos que não há discurso neutro, aquela frase do policial que mata, do sem terra que invade, ou desses por que todos os profissionais durante a pandemia trabalharam, os professores não. O professor não trabalhou, foi? Mas achei interessante que eu não trabalhei. Eu passei esse tempo sem trabalhar. É. Se você me disser que eu produzi menos do que eu produzia, eu vou refletir com você com bastante carinho e respeito. Porque realmente a produção foi diferente, não foi tão intensa quanto no sentido de resultados. Sou muito tranquilo dizer isso aí. Agora, dizer que eu passei esse tempo todo sem trabalhar e que os profissionais trabalharam e que meu trabalho é igual aos outros, não é. Ah, é melhor? Rapaz, tem país que vai dizer que sim, o nosso não. Se eu estivesse no Japão, teria outro conceito. E vocês entenderiam mais fácil. Mas como eu estou no Brasil, se eu disser que meu trabalho é melhor, dizer, tá se achando. Porque aqui a gente tem essa concepção já de que aquele que trabalha com conhecimento não pode se considerar melhor, porque todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E deixa pra lá. Gente, o texto está aqui. Alguma dúvida dessa colocação, gente?
Pessoal do chat aí do áudio. Abre o áudio aí, abre a imagem, o chat está aí, são 18 horas e 53 minutos. Quero vocês participando também, para a gente poder intensificar aqui o processo. Alguma dúvida dessa frase, dessas falas? Até agora eu falei bastante. Não. Tudo compreendido, tudo conectado aí, tudo concordado, como é que tá? Entendendo. Até agora. Tudo suave. Tudo sus, né? É isso aí. A gente tem muito flamenguista nessa turma, deixa eu ver aí. Bota aí no chat, só flamenguista. Bota sim, 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 sim. Bota sim, flamenguista aí pra ver. Não, pelo amor de Deus. Cadê? Não tem flamenguista aqui nessa turma, não, é? Peraí. Ah, sim. Ah, porque eu tenho, né? Eu gosto de sentir essa energia positiva, assim. Ah, aí vai. Oxi, até agora tá parecendo uma quantidade boa. Pronto, tá bom. É, já. Não. Não precisa dizer não, aí, ó. Que eu só pedi botar sim, que é flamenguista. A pessoa bota não pra quê? Meu Deus. Que coisa, viu? Vê se fala sério, viu? Gente, ó a cara do estudante moderno agora. E essa imagem é massa, porque realmente a gente está num processo online, mas às vezes com concepções muito antigas, que eu estou dizendo que são erradas, não são feias, não. São de contraste, de comportamento, porque se eu estou em um processo de aprendizagem, é bom que eu esteja adequado a ele em vários sentidos, no pensamento, batendo na cabeça, e também, obviamente, né, na comodidade. Gente, essa nossa mascote, o nome dela é Lua. Lua, ela sempre aparece quando você está perguntando, tá tudo ok, se alguma dúvida. Se eu não falo, ela fala. Quer dizer, do jeito dela, né? Eita, tem aquele. Às vezes você passa no bar assim, tipo assim, bar busca. Não sei se onde vocês estão tem bar, tipo assim, bar busca marido. Já vi bares com esse nome, me lembrei agora, não sei porquê. Gente, a comunicação começa pela linguagem não verbal. História, figuras rupestres. Eu não sei, acho que tem mais de 5. Olha lá, misericórdia, tempo, 40 mil anos antes de Cristo. Então a linguagem tem tempo. Então quando você fala assim, linguagens, códigos, tecnologias, todo mundo pensa, é o Enem que inventou. Que inventou o quê, rapaz? Fala manso aí, rapaz. O de linguagem tá, ó, tá no DNA da humanidade. Os caras passavam um dia estressados, trabalhando, cultuando, cultivando, ó, chavecando do jeito deles, né? Ou sendo chavecado, porque a ideia de que o homem sempre faz, a mulher não faz, é uma discussão polêmica, desgramada, e eu não vou entrar nesses berés, só provoco. Chegava de noite, vamos pensar, né? Vou desenhar, não sei falar, eu vou desenhar. Aí vai lá, pá, 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 pá. E a gente fica traduzindo, não, ele estava adorando uma divindade, não estava cultuando, estava uma conquista, e sei lá o que o cara pensou, mas a gente faz aqueles contrastes por si. Então, a linguagem começa na não verbal. E a propaganda alimenta disso. Ó, aí, ó, os caras pintavam. Dá a entender aqui que ele era um caçador. Sei, né? Aqui parece que ele cultivava a terra. Não sei, né? A gente fica aqui com impressões. Mas eram textos. Por favor, chama isso de texto. Não chama isso de só gravuras, não, porque pra gente de linguagem não interessa se chamar de outro nome. Isso aqui é um texto. É chamado texto não verbal. Figura rupestre é o nome técnico na aula de história. Opa aí, ó. Parece que são guerras, né? Ó, tá com chifre aqui. Coisa tá feia lá também naquela época. Misericórdia. Aqui, ó, boi e tal. E vai. Então, o cotidiano era narrado. Havia uma narrativa. Não havia fala. Não havia escrita do vocabulário. Mas havia uma comunicação. Havia uma vontade de externar. E se você pensa aí, você que gosta de literatura, pensa por que gênero textual pode ser isso em relação ao que a gente conhece na grafia, na palavra. Pode pensar como crônicas, os caras passavam dia e noite. Eu tô falando de noite porque é a ideia que a gente mais tem de que criatividade, né? Obviamente isso não é nenhum fato histórico. Bom, quando se pensa aí, ó, eu nunca vi um político honesto. Olha o interessante da linguagem não verbal e a linguagem verbal juntas. Que se você não conhece esse cara e sabe que ele tem essa deficiência visual, talvez o texto já tenha outro sentido. Se você reconhece que ele tem deficiência visual, não sei se o nome é hoje, que às vezes muda essa nomenclatura, a minha coordenadora me chama a atenção, eu nunca vi um político honesto. Então, você entende que ele está falando de visão, ver mesmo, ver, ó, enxergar. Mas se você quiser esquecer isso aí e falar assim, rapaz, realmente, não vê mesmo, não, que não tem uma peste lá que seja uma peste boa. Mas aqui, deixa eu ver outra imagem vai aparecer aqui.
Ou isso aqui é velho. Caneta azul, azul caneta. Aqui a gente vê o trocadilho de informações, né? A brincadeira que o vocabulário tem. A linguagem verbal e não verbal juntas fazem sucesso. Bom, a gente viu então que a comunicação começa com a linguagem pictórica, começa com a linguagem rupestre, com os desenhos. Mas vai avançando com a história aí, a necessidade de se criar, vamos pensar assim, uma linguagem escrita. Aí se pergunta, Roberlan, essa galera inventou linguagem escrita para quê? Bom, se você quiser fazer uma interpretação aí capitalista, socialista, sei lá o quê, você vai dizer que sim, a ideia de propriedade, pode botar aí, a ideia de propriedade, de registro de posse, foi quem motivou o início da escrita, porque eu tinha uma terra e como provar que era minha, havia necessidade de documentá-la. Então a escrita vem nessa pegada aí. Claro que são várias escritas egípcias, suméricas e por aí vai. São milênios de escrita. Olha só os nossos primeiros alfabetos. Se você acha difícil hoje, então vá lá, ó, volte no tempo e vai nesse ABC aqui. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Você vê que o que isso aqui tem a ver com a aula aqui, essa imagem? O que eu falei no começo. A linguagem não verbal está na veia da humanidade, está no DNA. E a propaganda que o Enem trabalha muito, o vestibular também trabalha, eles retomaram isso aí. Ó. Porque você vê aqui, não é só a questão da palavra agro em si. Olha só a mudança de cores, o efeito visual, ou seja, chamar a atenção à vista, né, a visão da pessoa, já traz muitas ideias também. Ó. Gente, tudo bem? Alguma dúvida até agora? 19 horas em ponto. Pode seguir? Nenhum. Pode. Hã? Pode seguir, Pro. Sem dúvida, até agora não. Suave. Vocês estão anotando, gente? Vocês estão anotando? Anotando? É bom anotar. Eu tô. É bom, viu? Eu acho interessante, até porque você anotando se envolve mais com o processo. E na hora de revisar, hein, pedagoga? Ixi, revisar pelo quê? Ver o vídeo todo? Não, você pode até ver, dá essa moralzinha pra gente, mas ó, o que você anotou vai te dar um mapeamento da revisão e aprofundamento. Níveis de linguagem. Essa palavrinha nível de linguagem é meio miserável, porque fica parecendo que é superior e inferior, mas não é nível de superior e inferior. Na verdade, são os estratos da linguagem. São os perfis que a linguagem tem. Vamos seguir aqui. Olha só a situação. E não tem gramática sem situação, tá bom? A minha filha só tem 18 aninhos. Olha o contexto. Olha a linguagem não verbal da cara do cidadão. Olha o outro aqui. Olha o corpo falando. Tem um livro que eu não li ainda, a pessoa fala muito. O corpo fala. Olha, dá a ideia eles estão ali em um ambiente não é amistoso, não. Bom? Você deve ser muito mais velho que a minha filha. Ele está afirmando. E aquele gesto muito complicado na linguagem corporal, hein? Apontando o dedo para o outro, hein? Que cria aí uma certa rixa. Olha a resposta. Voz me sei está emitindo uma parvoíce. Vamos pensar aqui em nível de linguagem em relação ao perfil da linguagem. Olha a comunicação desse senhor, que é o pai da moça, né? E olha a resposta do rapaz. Eles estão no mesmo nível de linguagem, sim ou não, gente? No mesmo perfil de linguagem? O que vocês acham? Não. Não, né? Voz me sei, que é um português já arcaico. Parvoíce também, que é mais arcaico. Agora, o contraste, o interessante é o seguinte. E aí eu quero dizer a vocês uma coisa que eu trabalho desde a quinta série com os meninos, eu já percebo isso, é a questão do humor nas questões de prova de teste. Gente, humor, piada, vai ser sempre algo muito subjetivo. Tem gente que vai achar graça, tem gente que não. E aí eu não tô aqui, né? Se for puder achar graça e divertir com a aula, melhor. Não tem como ensinar você a sorrir. Mas existe algo importante nas questões do Enem, vestibulares e provas, é a ideia de perceber o humor da tira. Tem muito assim, né? Perceba o humor da tira. Gente, não espere achar graça para perceber o humor, senão você pode estar se perdendo. Mas entenda que o humor está ligado a contraste. Como assim contraste? Temos ali uma pessoa mais velha com a linguagem mais moderna e alguém mais novo com a linguagem mais arcaica. Aí, para muitos, isso gera graça, gera o gracejo, gera o engraçado. Aqui você não achou, mas perceba que o contraste está aí. E aí o humor
tecnicamente falando, está atrelada ao contraste. E esta é a guria que te falei, bah, tchê, o que foi? Oxi, lá ele, e parece que eu via a galera do trio me chamando. Olha só a situação aí que aí vem mexer com estética, né? Aquela garota ali não é a garota que o pessoal coloca como idealização de beleza. E os padrões de beleza mudaram muito em muitos tempos, em muitos momentos. Olha a reação dele, olha a reação corporal. E outra linguagem aqui, finalizando essa parte. E aí, mano, brother? Então, quando se fala níveis de linguagem, não pense em hierarquia da linguagem, que não vai funcionar. Na concepção de hoje, não. Na que eu falo, pelo menos, não. Mas pense em linguagem justamente na linguagem em cada canto. Como diz o poema lá de Drummond, a conversa do primo com a prima, o amigo com a amiga, ou a gramática da sala de aula. Então, cada momento tem um perfil diferente. Isso aqui eu não vou ler com vocês, não, porque a gente vai falando, você vai pegando a ideia. Norma culta e norma coloquial. Aqui é o grande lance do Enem e dos vestibulares, e de vestibulares. Concurso público também, mas aqui a gente vai focar porque a gente está no processo para Enem. O que vem a ser a norma culta é a norma padrão, é a norma oficializada. É o texto que está na Constituição Federal, que está na instrução do Enem, que está no boleto no seu cartão. Está lá. É a norma culta. É o certo, é o que é considerado certo na sociedade. A norma coloquial, interessante que são duas normas, e isso deve gerar para a gente uma reflexão. Não existe aquela ideia do superior e inferior, como a gente falou, pelo menos na abordagem linguística, não. Existem várias normas em contextos diferentes. Então, a norma culta padrão não tem a gíria, as formas não são reduzidas. Na coloquial, ao contrário. Tem a gíria, tem as formas reduzidas. Como seria uma forma reduzida VC? Entendeu? Você vai abreviando até para simplificar. Alguns vão dizer que isso é preguiça. É porque o povo é preguiçoso. Mas, nossa, mas não é bem... Não é, pode ser também preguiça. E a preguiça pode ter pego ali uma ponga na sociedade. Mas o processo de diminuir a palavra é natural. Imagina só você comprar um pneumático. Comprar um pneumático, compra um pneu logo, né? Entendeu? Cinemacoteca, que desgrama, velho. Cinemacoteca, cinema. Então, assim, essa ideia de reduzir a palavra, se está ligada em algum momento à preguiça, é uma questão subjetiva, mas tecnicamente, muitas vezes é muito mais útil você abreviar até para simplificar o processo de comunicação. Gente, essa tela aqui, que é a tela 22, ela é super importante. Tipos de gramática. Aí eu volto à primeira aula nossa. Se você achava que era ruim, porque era uma gramática só, então, meu filho, vai ter que estribuchar o bucho, como diz a galera. Tem mais de uma. São gramáticas, na verdade. São tipos de gramática. E o Enem, os vestibulares, concursos trabalham mesclando, e você precisa sair daqui, neste momento, e a fala aqui é um pouquinho maior, e eu falo sério, como diz o Fala Mansa, entendendo, teoricamente, e depois percebendo em questões, leituras, o que é cada tipo de gramática. Primeiro ponto é a gramática que a gente já tem aquela ideia de escola, que é a gramática normativa, que a escola trabalha com muita intensidade, que é aquela gramática que vai dizer que você fala errado, e que ela vai te ensinar o certo, e que não é com S, que é com Z, que não é com X, é com CH, e só pode, só deve, porque ela está, na verdade, prescrevendo. Tem que ser, tem que produzir, tem que absorver, não pode questionar. Vamos pensar aqui como um medicamento, que você vai receber o produto, você não ficar questionando o produto. Essa é a gramática normativa de escola. A gramática histórica, a gente fez um pouquinho hoje nesse percurso aí. Olha, o português de Portugal, a língua vai mudando com o tempo, a língua muda de lugar para lugar. Então, assim, essa gramática histórica como um processo justamente de mudança natural de qualquer idioma vivo. Gramática comparativa, ela vai trabalhar justamente as línguas irmãs, o italiano, o espanhol, o galego, o português de Portugal. Então, as línguas da mesma raiz, do mesmo tronco, elas são comparadas. Eu vou comparar, no sentido técnico, comparar inglês com português? Não.
Não é comparação, aí você está fazendo outra leitura. Mas quando se fala comparativa, é dentro do mesmo tronco linguístico. É gramática descritiva. Essa daí o Enem trabalha com muita fluência. Porque a gramática descritiva, diferente da normativa, ela não está preocupada em dizer se você está certo ou errado. Ela vai dizer assim, mas ela mora em Vitória da Conquista. Mas ela nasceu não sei onde. E por que ela fala assim? Ah, pronto. Já sei porque os pais dela, porque a convivência dela, porque o ambiente dela. Pronto. Você, na verdade, vai mapear a língua enquanto produção social. Pronto. Julgar se é certo ou errado para descritiva não acrescenta nada. Não é interessante, não é relevante. Gente, esse quadro comparativo aqui seria bom um print, uma revisão, porque ela vai ser vista e vai ser um pensamento desenvolvido em outros momentos, mas aqui é o foco. Ficou claro para vocês? Estão muito quietinhos. Quietinhos. Tá ok? Tudo ok, né? Né? Printei. Ou, sinal aí, né? Um neologismo bom. Mikael Victor. Bom, aqui eu não vou falar, isso aqui eu já comentei, tá bom? Aí tem os níveis, ó, quando você fala em nível ali, ó, regional, vulgar, técnico, artístico. E interessante que a mesma pessoa passa por isso aí em várias vezes. Que massa, né? Que bom, tá vendo? Que a gente comentou no instante que realmente a disciplina é uma só, é língua portuguesa em gramática, é língua portuguesa em redação, é língua portuguesa em literatura. Não existe essa literatura e redação, existe a língua portuguesa que está lá na redação, que está lá aqui na gramática, na literatura. Show de bola, Letícia. Então, quando você fala os níveis, por exemplo, na redação dissertativa argumentativa, você não vai usar um nível regional, um nível vulgar, nem se dizer, né? O nível técnico profissional também com moderação, com parcimônia, porque o texto dissertativo e argumentativo não é técnico, é uma linguagem formal. Nível literário e artístico também você não vai usar lá. Então, assim, aprender esse assunto para redação com certeza é muito importante. Letícia, show de bola. Que, ó, nível não é hierarquia. É só saber quem é quem e onde está. É assim que a gente pensa, pelo menos. Cada professor tem sua viagem. Zanga não. 19 horas, 11 minutos. Gente, quem é que pode ler isso para mim, para não ficar lendo o tempo todo? Um aluno aí, uma aluna que quer aprovação mesmo. Posso ler? Oxi. Oxi. Fala sério? Fala. De acordo com o laudo, você está com um processo de... Peraí, tá muito longe, não dá pra ver que nome é aquele. É intumência? Intumência, acho que é isso. Intumescência. Ah, tá, porque não dá pra ver direito. Tranquilo. Resultante de lesão inflamatória e necrose Você mexeu, só. E agora apareceu? Ainda? Aham. E subcutânea. Meu Deus, doutor. E quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe. É só um furúnculo. Aí eu pergunto a vocês e quero ouvir, quero ler. O que é que atrapalhou aí? Porque houve um processo de comunicação interrompido. Por quê? O que é que travou aí a compreensão mais rápida, digamos assim? Não O entendeu a doutor linguagem do usou médico. termos médicos ao invés de dizer logo de cara o que estava acontecendo com o paciente. Mas o problema foi dizer... ele disse logo de cara. A questão não é esse, o dizer logo de cara. A questão é o linguajar que ele foi usado, não? Aí a gente tem que falar da aula de gramática direto. Que ele falou logo de cara. Só que ele usou um nível de linguagem que não, ele não está com um colega de profissão. É um cliente que não tem nada a ver com essa linguagem. Ele pode dizer isso depois. Entendeu? Mas assim, usar o jargão, o termo técnico para o paciente, o cara quase morre. Imagina esse cara infarta ali. O cara morreu, ia morrer por nada. Aí, tá vendo? Tem gente falando aqui os vídeos de Tiago Dionísio falando de trabalho dele.
Depois me manda o link, viu? Ó quem aparece aí, gente. O nome dela é Lua, viu? Isso fala sério. Viu? Gente, tudo ok, né? Ah, gente, uma coisa muito boa. Eu creio que a nossa pedagoga concorda plenamente. Se não concordar, ela vai me dizer no privado, porque não vai me fazer isso na frente de todo mundo, gravando ainda. Mas resolver questão alimenta a aprovação, gente. Você resolver questões alimenta a sua aprovação com certeza. Tem muita gente que estuda pouca teoria, não estuda teoria, mas, ó, deslancha em questões. Então, assim, lá no nosso espaço, no Classroom, tem N provas que a gente vai trabalhar com vocês. Então, dá uma chegadinha lá. Minha coordenadora tá aí? Tô aqui. Oxe, leia pra gente aí o enunciado. O enunciado, Peraí. por favor. Peraí, professor, que tá pequena aqui que eu tô no celular. Tranquilo, meu nome. Bora lá. Texto 7. Ah. Peraí, tô perdida. O enunciado abaixo do texto, é isso, né? Isso, é o enunciado. Todo mundo. Na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido. Beleza. Primeiro ponto que eu estou tratando com vocês aqui, quem já faz prova de vestibular, de Enem, já ouviu isso e alguns praticam, outros não. Mas eu tenho que praticar uma coisa só para não ficar uma aglomerado de metodologias. Eu leio sempre o enunciado de primeiro ponto. Então, diante de uma prova, para resolvê-la, eu leio o enunciado. A orientação já está batida, muita gente ainda não entendeu, ou não gosta, ou tem dado certo com outros métodos e vai continuar seguindo os outros. A gente pensa aqui a partir desse padrão. Leia a primeira questão, porque você está numa prova, e o tempo lá está passando. Você não está em casa com o tempo disponível. Então, assim, quando eu leio o enunciado, eu já sei o tema, a abordagem, o ponto de vista, o que eu devo focar no texto, e aí, às vezes, até acerto muitas questões, lendo pouco o texto. A gente tem 3 pontos. Ou não leio o texto, que isso é mais raro, mas acontece, ou eu leio pouco o texto, ou eu leio muito o texto. Só tem 3. Mas eu entendo isso. Mas às vezes você entende isso, mas não tem isso de maneira metodológica. Aí você fica lendo muito texto e perdendo muito tempo. Ou então você não lê o texto e fala assim, por que não li? Você não sabe por que não leu. Vamos seguir aí? Minha coordenadora lê pra gente o texto. Deixa eu gastar sua voz. Rapaz. Bora lá, texto 7. Gerente. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Cliente. Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Gerente. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Cliente. Sou Júlio César Fontura. Também sou funcionário do banco. Gerente. Julinho? É você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Olha que coisa interessante. São 19 horas e 17 minutos. A gente tem 13 minutos para concluir ou o material ou o nosso raciocínio. O mais importante é a aprendizagem. Gente, o enunciado fala da conversa telefônica, fala de banco, fala de cliente. Então, assim, você lê o enunciado e já vai para o texto já com uma visão mais focada do que aquele concorrente seu, que não tem esse método, e fica assim, lendo o texto, mas com certeza, isso é praticamente uma certeza, que ele está lendo o texto preocupado com o enunciado. Mas por que o cidadão não lê logo a questão? E fica lá em cima lendo o texto. E quanto maior for o texto, maior é a ansiedade, porque ele está lendo lá. Rapaz, eu vou responder o que disse aqui. Lê logo o enunciado, camarada. Porque eu já sei que o enunciado quer abordar a questão de banco, da linguagem telefônica, como um elemento importante para linguagens, códigos e suas tecnologias. Que a gente chama de barra gramática, é a nossa disciplina que é gramática. Você beleza? falou uma coisa importante, quando você dizer questão de banco, é uma palavra-chave, entendeu? Então, a gente procura palavras-chave do enunciado com o texto. Já vai ali, ó. Vai, pum. O banco e a conversa telefônica, né? Porque, assim, eles estão inseridos no contexto do banco, mas fazendo o quê? Falando pelo telefone. Obviamente que até reconhecer a pessoa leva um tempo, porque se fosse uma chamada de vídeo, seria outro contexto, não seria? Você concorda?
Se fosse uma chamada de vídeo, né? Ah, ô, Julinho, pronto, nem tem essa formalidade toda. Talvez uma questão do Enem vai trabalhar com chamada de vídeo em algum momento. Aqui foi telefônico porque naquele momento. Gente, eu não vou ler os enunciados A, B, C, D, E. Vou dar um tempinho a vocês aí de 3 minutos. Me dá a resposta aí. Ah, mas me dá a certa. Quem já fez a questão e lembrou, é bom que sua memória tá resgatando. Quem fez não lembra, ou lembra que errou. Vamos trazer esses traumas aqui e cuidar. Vê se fala sério. 3 minutinhos. E acaso você diz que não precisa ser feliz, vê se fala sério. Opa, já apareceu no chat. Apareceu outro no chat aí. Ok. E aí vai. Já apareceram 3 pra gente tá bom. Mas podem colocar. Vão colocando que eu vou aqui começar com vocês. Como é importante ler o enunciado. Tentam fazer a mente de vocês aqui não pensa assim. Para pelo menos se considerar. E, né, quem já pensa assim, fica de boa. Então, na representação escrita da conversa telefônica, então tem que saber que isso aí é uma representação de uma conversa que demanda uma interpretação também disso aí. Em qual contexto, gerente de banco e um cliente. Só que o cliente, olha só como a gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo, e não é mentira. O cara é cliente do banco, mas também é funcionário do banco, ou seja, ele está numa situação de cliente, mas ele também conhece o sistema bancário, e é colega do cara, só que levou um tempo para reconhecer. E aí, obviamente, a linguagem vai ser a partir disso aí. Eu nunca vi fulano. É mais comum que eu tenha mais cuidado a falar, porque aquela expressão, né? A primeira impressão que eu discordo, mas respeito que ela tem, assim, tem vários sentidos. A primeira impressão que fica. Então, você tem esse medo de ficar com impressão ruim, você vai dizer, ó, boa noite, tudo bem, pessoal? Porque eu sou professor de gramática e tal, e vai. Resposta certa, letra A. A adequação de sua fala, a conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. E dizer ali, cadê, Julinho, é você, cara? Não precisa explicar o que é informalidade, não é? A informalidade é justamente não ser chato, não ser técnico, ou senhor cliente. Show de bola. Nós temos ainda 9 minutos e temos mais uma questão. Aqui é uma questão que já envolve uma gramática. Vou ler essa aqui. Num contexto apresentado, o personagem que a linguagem gramática vai precisar pela a personagem expressa-se informalmente. Eu já estou sendo ali conduzido à resposta. Se sua frase fosse proferida em norma padrão da língua, lembra que a gramática discutida é formal, informal, culta e inculta? Tá aqui um exemplo bom. Um exemplo bom. Assumiria a seguinte redação. Ó, a redação. A redação ela mudou muito, mas a gente vê isso em outro contexto. Qual frase abaixo ela representa esse enunciado de forma correta? Se você lembra da questão, bom. Se não se lembra, né? Aqui é um momento de revisões também. Eu vou marcando o que eu estou fazendo para me organizar. A pedagogia, ela é muito severa com a gente. Estou aguardando, viu? Veja aí. Acho que é a C. Nós falamos o seguinte, ressuscitamos o Bin Laden e matamos ele de novo. A letra C, a letra acha que a letra E, acha que a letra C. Pronto. Vamos de 3, né? Temos 8 minutos ainda. Gente, a letra C é a linguagem que a gente fala na informalidade. Por que assim, Roberlan? Eu vi ela. Aí é a frase mais clássica. Eu vi ela, eu bebi ela, eu tomei ela. É assim vai. Eu olhei ela. É assim. Eu, tu, ele, nós, vós, na linguagem padrão, não devem ser complementos de verbo. Ou seja, matou ele, matou ela, não vai. Não vai, não vai. Vai até matar, mas a gramática vai morrer também. A gramática normativa, a gramática de sala de aula.
Então, a letra C não vai, porque esse pronome, ele não pode ser complemento verbal. Ok? Nessa estrutura, não. Letra E, façamos o seguinte. Nós ressuscitamos o Bin Laden e o matamos de novo. Roberlan, mas a letra E está dizendo a mesma coisa, a letra C. Se a pergunta fosse, as estruturas têm o mesmo sentido, aí seria outra discussão, seria semântica, significado, interpretação. Porque vi ela e eu a vi, é a mesma pessoa. Beleza? Mas no padrão de um documento, porque quando se fala em norma culta, eu preciso pensar em documentos, que é a coisa mais taxativa para norma culta é documento. Sobretudo, né? O documento realmente é escrito, não sei se tem documento oral, não me lembro assim. Mas o documento, na ideia de escrita, ele sempre tem aquela estrutura formalizada. E a letra E é a resposta certa. 19 horas, 24 minutos. Gente, desta questão, alguma dúvida? Na minha fala aqui, na minha explanação, como diz a galera? Olha que massa, nós temos 5 minutos. Agora essa questão, eu vou fazer uma coisa também didática. Joane, né? Joane não vai ler, eu não vou ler. Vocês vão ler aí silenciosamente, leitura silenciosa, que vocês vão fazer lá na prova, e já pensa a resposta aí, para não ficar viciado na nossa voz. Vocês têm 2 minutos. Eu vou explicar, mas não vou ler. E aí, dá um risco aí. Lembrando que esse material foi para casa. Depois eu falo sobre o que a gente pensa em relação ao material para casa, a gente fala de boa. Acha que é a letra D. Troca o A sem acento grave pelo A com acento grave. Eu não estou enxergando bem na letra aqui. Fígado é estômago, não é isso? Eu acho que tem o A tá aqui no meio. Ó, estômago é palavra masculina. O acento grave não vai acontecer nesse contexto, não. Viu? Ali, fígado a estômago. Então não acontece a crase nesse contexto de palavras masculinas. O masculino rejeita a crase. Apareceu aqui a resposta certa, a letra E. Cuidá-lo por cuidar dele. Uma coisa que eu quero dar um sinal a vocês, são 19 horas e 27 minutos, é a questão de... isso parece tão elegante que está certo. A gente que pensa assim que está elegante, que está difícil, formal, ou está muito distante da nossa fala, é o que está certo. E não esquece um pouquinho isso aí. Porque cuidá-lo, né, soa assim tão certo, né? Cuidá-lo, né? Novela de época, cuidá-lo. Só que a palavra cuidar, quem cuida, cuida de. Então, o certo aí não é cuidá-lo. Porque o verbo cuidar, ele exige uma preposição. Quem cuida, cuida de. Então, cuidar dele. Resposta certa, letra E. Gente, são 19h28. Faltam 2 questões. Eu não quero trabalhar assim, a toque de caixa. Fica para o próximo encontro nosso, certo? Essas 2 questões, a gente está na página 26, faltam mais 4 páginas, mas aqui, resolver questões é uma coisa muito importante. Meus nobres, a gente encerra aqui nossa conversa com vocês agora, a gente retorna no momento apropriado, e muito bom estar com vocês, viu?
Eu vou cancelar aqui a gravação, salvar num arquivo e mandar para vocês depois. Então, encerrando a gravação às 19 horas e 28 minutos do dia 22/7/2021, turma 2. Aprovadíssima.